Por falar em filhos, quem aqui não é ou não tem filho único? Quem não é filho único ou não tem filho único? Levanta a mão. Quem tem irmãos ou filhos, no plural, não apenas um? Levanta a mão. Os outros todos são filhos únicos? A maioria não é ou não tem apenas um. Eu estou perguntando isso porque normalmente quando se tem mais de um irmão ou mais de um filho, você percebe características diferentes entre eles. Por exemplo, as pessoas se confundem a respeito dos gêmeos na questão da aparência. Porém, na questão do jeito, eles são totalmente diferentes. São muito diferentes mesmo. E é normal que assim seja entre os irmãos. Há aqueles que são mais calmos e há aqueles que são um pouco mais irritados. Aqueles que são um pouco mais iracundos, que se irritam com mais facilidade. Você consegue distinguir quem é na sua família? Mas é uma ênfase, né? Novamente isso fica muito claro. Hoje, irmãos, nós, em nossa série sobre os filhos de Jacó, que nós iniciamos no domingo passado, nós vamos ver um dos filhos de Jacó que deu lugar à ira, que se irritou, e vamos ver que consequência isso trouxe para a vida dele. Porque a ira é um sentimento muito bom de se sentir, porém, muitas vezes, se não for controlado, acaba trazendo consequências, não apenas para nós, mas também para outras pessoas. Então eu falei de um filho, mas na verdade hoje nós vamos estudar sobre dois. Por quê? Porque eles aparecem juntos, cometendo o mesmo ato. E quando Jacó fala sobre eles, ele fala sobre os dois. Então hoje nós vamos estudar sobre, não apenas sobre um, mas sobre dois filhos de Jacó que se entregaram à ira em um momento das suas vidas. Para começar, vamos iniciar vendo o nascimento deles. Em que circunstâncias os dois nasceram? Eles eram filhos da mesma mãe, que era Lia. Então abra lá a sua Bíblia mais uma vez em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29. Na minha versão tem Lia, mas depois da EBD, uma irmã me procurou e disse que na dela é Leia. Eu acho que algumas versões, ao invés de Lia, tem Leia. Aí não dá para fazer aquela brincadeira com Jacó, né? Jacó amava Raquel e não Lia, não Leia. Então Gênesis, engraçado, né? Alguém entendeu, viu? Alguém entendeu aqui na frente. Glória a Deus. Gênesis 29, vamos iniciar vendo o nascimento de Simeão, verso 33. Só lendo 32, só para a gente relembrar, o primeiro filho de Jacó com Lia foi Rúben. No verso 32 diz: concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Por que Lia diz isso? Porque Jacó claramente amava Raquel, que era a irmã dela. Não preferia Lia. Ele nem queria casar com Lia. Casou enganado pelo seu sogro. Então ele acabou tendo duas mulheres, duas esposas, não por opção, mas por ter sido enganado. Então Lia foi aquela que veio na bagagem, foi aquela que veio sem ele querer. E por isso ele acabou muitas vezes não demonstrando amor por ela, né? Então Lia é o exemplo de uma mulher que não é amada pelo seu marido. E isso com certeza fala a muitas esposas no dia de hoje, né? Mesmo sendo esposa, não é amada, não é bem tratada pelo seu marido. Lia tem muito a ensinar sobre isso. Porém hoje nós vamos ver os outros dois, começando pelo segundo, que se encontra no verso 33. Leia comigo. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois,
Simeão. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe. Pai amado e Pai querido, não é, Senhor, apenas da boca para fora que nós te buscamos quando lemos a Tua palavra. É porque nós reconhecemos, Pai, que sem a iluminação do Teu Espírito, sem o auxílio do Teu Espírito, nós não vamos conseguir compreender a Tua palavra. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a compreendê-la, pois somente compreendendo-a, nós poderemos colocá-la em prática nas nossas vidas. Abençoa-nos, ensina-nos hoje, transforma-nos hoje. Por tudo isso eu peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a mãe continua a mesma. É a mesma mãe que deu a luz a Rúben, agora dá a luz ao segundo. E ela diz aqui no verso 33, concebeu outra vez e deu à luz um filho. Na verdade, Moisés falando dela e disse, agora sim, o que Lia falou, soube o Senhor. Na verdade, soube aqui, a palavra soube, no original é ouviu. Você vai já entender por que eu estou enfatizando isso. Ouviu o Senhor, que era preterida. Como é que está na versão de vocês? Ouviu, na sua, né? Qual é a tua versão, Anderson? Pentecostal corrigida, né? Preterida. Como é que está na versão de vocês? Aborrecida, desprezada. Irmão, o significado aqui é mais forte do que preterida, do que desprezada. No original é odiada. O Senhor ouviu que eu era odiada. Parece algo muito forte para Lia falar com respeito ao seu marido, né? Dizer que o marido a odiava. E a saída para isso é nós entendermos que muitas vezes na Bíblia, odiado é apenas uma forma de dizer menos amado. Em alguns textos, quando aparece odiado ou odiada, o significado ali não é aquele de ódio mortal de alguém. Não é que Jacó tinha raiva de Lia, e sim, ele amava menos do que alguém. Nesse caso, ele amava Lia menos do que a outra esposa dele, que era quem realmente ele amava, Raquel. Pastor, onde é que nós vemos um texto em que odiar, aborrecer, significa amar menos? Alguém lembra de um exemplo na Bíblia em que Deus até nos manda odiar alguém? Não lembram? Lucas capítulo 14. Deixa marcado aí em Gênesis. Ou se não quiser, apenas escute. Lucas capítulo 14, verso 26. Olha, algo difícil, viu? Jesus nos ordena aqui. Lucas capítulo 14, verso 26. A Bíblia se contradiz? Sim ou não? Vamos ver. Lucas 14, 26. Palavras de Jesus. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como é que a gente entende esse versículo? Jesus diz que se alguém não aborrecer a sua própria família, não pode ser discípulo dele. Se alguém não aborrecer a sua própria vida, não pode ser discípulo dele. Se nós lermos sem entender, nós vamos achar que temos que odiar os nossos parentes, né? Que vamos ter que ter raiva deles para sermos discípulos de Jesus. Exatamente, eu quero que eles me aborreçam. Aborrecer é muito forte, é odiar. Mas quando nós entendemos que essa é outra forma da Bíblia dizer que amar menos, aí nós se encaixa. Se alguém vem a mim e não ama menos do que a mim, o seu pai, a sua mãe,
a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Ninguém vai ser discípulo de Jesus colocando algo ou alguém acima dele. Menos amada. Menos amado. O que eu estou dizendo aqui, em alguns lugares da Bíblia, a palavra odiar, aborrecer, tem esse significado de amar menos. E um exemplo disso é Lucas 14 e 26, em que Jesus manda odiar a sua própria vida, ou a sua própria família. Mas isso não significa ódio no sentido que a gente entende normalmente. Aqui significa aborrecer, significa amar menos. Irmãos, é verdade mesmo. Se nós colocarmos um parente acima de Jesus, nós não vamos conseguir seguir Jesus. Porque aquele parente vai tomar todo o nosso amor, né? Todo o nosso tempo. Nós vamos querer agradar aquele parente ao invés de agradar Jesus. E Jesus não aceita competição. Não pode nem estar no mesmo nível. Tem que amar? Tem que amar? Tem. Mas tem que amar como? Menos. Tem que fazer o que for possível para agradar. Mas se tem um momento em que se choca a vontade de Jesus e a vontade do meu Pai, eu vou fazer a vontade de quem? Entre a vontade de Jesus e a vontade da minha mãe, dos meus irmãos, do meu cônjuge, dos meus filhos, de mim mesmo. Aí quando se choca eu tenho que dizer não. Aí eu vou amar menos. Eu vou amar, mas eu vou amar menos do que o meu Deus. Ele está acima de tudo e de todos na minha vida. Então é nesse sentido em que Lia era odiada. Jacó não tinha raiva de Lia, mas ele não conseguia amar as duas da mesma forma. Isso é uma ilusão que alguns homens têm. Salomão tinha 1000 mulheres, mas ele só escreveu para uma delas. Então um homem só vai conseguir amar ao mesmo tempo uma mulher. Não adianta, o coração do ser humano não cabe mais de um amor por uma pessoa. Ele só vai conseguir amar uma delas. Então, Lia teve que suportar aí o amor menor de Jacó por ele. E aí, por isso, porque ela acredita que o Senhor ouviu que ela era odiada, ela colocou o nome para o seu filho de Simeão. Simeão é muito parecido com Simão, que é um dos nomes de Pedro. Simeão significa ele ouviu, ouvinte. E essa é uma das características de Deus. Deus é ouvinte. Deus ouve o clamor do seu povo. Várias vezes na Bíblia nós vemos que alguém clamou ao Senhor e Deus fez o quê? Deus ouviu, Deus atendeu, Deus respondeu. Então louvado seja Ele. Isso conforta o nosso coração, saber que mesmo quando algumas pessoas não estão te ouvindo, existe alguém que está, existe alguém que te escuta, existe alguém que sabe o que está acontecendo na tua vida. Mas para isso Ele pede que nós oremos. O próprio Senhor Jesus diz que nós não precisamos fazer repetições, porque Ele sabe que nós precisamos antes de pedirmos, mas nós precisamos pedir. Ele quer que o crente vá à presença dele e coloque o problema para ele escutar. Ele já sabe, mas ele quer que o crente peça. Então, para ele ouvir, nós temos que fazer o quê? Nós temos que falar, nós temos que clamar. Será que nós continuamos clamando a Deus por uma causa? Ou será que nós achamos que Ele não está ouvindo, que Ele não está atendendo? Deus quer que perseveremos, clamando a Ele, orando a Ele, porque na hora certa, Ele vai atender. Ele está ouvindo e Ele vai atender. Então esse foi o segundo filho de Lia. E agora o terceiro.
se encontra no verso 34 e é Levi. Olha o que diz o verso 34. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. Irmãos, aqui a gente vê que Lia continua uma mulher com esperança de que filho vai trazer amor de marido. A gente viu que Lia já tinha essa esperança com Rúben. Quando ela tem Rúben, ela acha que aquilo vai trazer o amor de Jacó para ela. E agora, no terceiro filho, ela diz: agora ele vai deixar de amar Raquel e vai me amar. Por quê? Porque eu dei para ele foi 3 filhos. Aí pronto, aí se der 12, aí que ele vai amar mesmo. For 20, aí pronto, aí aumenta o amor. É assim? Nós vimos que não é assim. Amor, ele não pode ser comprado. Ele tem que ser conquistado. Então Lia estava enganada a esse respeito. Porque ela achava que aquele terceiro filho ia unir o seu marido a ela deu a ele o nome de Levi. Levi significa ligação, união. Então ela pensou: agora meu marido vai se aproximar ainda mais de mim, né? Porque eu dei o terceiro filho para ele. Por isso ela colocou Levi. E de fato, irmãos, Levi, ele estava unido ao seu irmão Simeão, até em alguns atos. E é sobre esse ato que nós vamos falar agora, que é a vingança de Simeão e Levi. Vem comigo para o capítulo 34. Alguma pergunta, algum comentário sobre o nascimento de Simeão e Levi? Ficou compreendido? Nasceram da mesma mãe, e nós vemos que o coração de Lia ainda estava muito voltado para o seu esposo, ainda estava muito voltado para Jacó, e nós percebemos isso no próprio nome que ela dá para os filhos, né? É uma mulher que infelizmente está vivendo à luz do seu marido. Ao invés de estar olhando primeiramente para Deus, ela está olhando muito para o seu marido. Agora, eu lembrei de algo aqui importante. A gente pode criticar Lia pela inocência dela, mas, irmãos, algo Lia faz que é exemplo para nós. Ela reconhece Deus em tudo que acontece na vida dela, né? Ela tem um filho, ela acredita que esse filho foi quem que deu para ela? Foi Deus, né? O Senhor me deu, o Senhor me concedeu, o Senhor me ouviu. Então Lia não era uma ateia, Lia era uma crente em Deus. Ela acreditava que Deus estava ouvindo, ela acreditava que Deus estava atendendo, e ela colocava o nome no filho de acordo com a experiência que ela teve com Deus, né? Isso é interessante. Ela podia ser uma mulher ingênua, uma mulher que estava olhando muito para o amor do marido, mas ela via Deus em tudo aquilo que acontecia na vida dela. Isso é importante destacar, porque eu creio que é assim que nós devemos ser, né? Choveu porque houve uma evaporação, não sei de que, não, choveu porque Deus fez cair água, né? Fez sol porque o Senhor abriu as nuvens. É assim que a Bíblia mostra que o crente tem que ser. É claro que vai ter uma explicação científica para tudo. A abertura do Mar Vermelho, vocês já viram? É porque tinha um vento que veio naquela hora e baixou as águas. Mas como é que baixou as águas se o povo passou a pé enxuto? Aí foi um milagre ainda maior, né? Que o povo passou com água e ainda não molhou os pés. Aí o milagre de Deus é ainda maior. Vão ter explicações científicas, mas nós como cristãos, nós vamos ver que Deus cuidou do tempo, Deus fez algo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Não existe acaso. Eu fico muito impressionado quando um crente diz: eita, mas foi muita sorte. Eita, rapaz, que sorte, viu? Não existe sorte. Para crente não existe sorte, foi Deus. O destino, o acaso. Não existe o destino, não existe o acaso. Nem pode cantar essa música na igreja, né? Cantaram na igreja aí um tempo desse.
mas o nome do acaso é Deus, o nome do destino é Deus, o nome da sorte é Deus que controla todas as coisas. Não existe isso. Então vamos lá para o capítulo 34 de Gênesis. Vamos ler, é um capítulo curto, para a gente poder entender. Diná e os Siquemitas. Uma história triste aqui, irmãos, muito triste, mas que está na Bíblia para nos ensinar lições. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Significa que teve relações com ela. Verso 3: sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse-se quem amou seu pai: concede-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltasse. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Verso 13: então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo, com engano a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã ao homem circunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se porém não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. 18. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso. Olha como ele estava querendo casar com Diná, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade. Eles tentaram convencer os moradores da sua própria cidade. Verso 21. Estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas, e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Concitamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado, dos que saíam pela porta da sua cidade. Vocês sabem o que é a circuncisão, né? É a operação que o homem faz no órgão reprodutor, cortando um pedaço da pele. Verso 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, quem são eles? Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos.
Passaram também ao fio da espada Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade do campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. E o verso 31 encerra dizendo: Responderam: Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? E assim termina a história. Irmãos, o que nós vemos aqui? Diná, filha de Lia. Nós vamos ver o nascimento dela depois. Ela sai para ir no shopping da cidade. Na verdade, se fôssemos trazer para os nossos dias, né? Ela sai para a praça, ela sai para ver as outras meninas. E acontece de Siquém se deparar com ela e ter relações com ela. Não fica muito claro aqui se foi consentido ou não. Tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. O que parece é que foi forçado, né? E aí, o que acontece é que depois disso, ele se apaixona por ela. Ele tem sentimentos por ela e diz ao pai: Pai, eu gostei dessa menina, eu quero casar com ela. Jacó fica calado, espera os filhos chegarem no campo. Quando eles chegam, Jacó conta qual o sentimento deles. Eles ficam irados, muito irados. Irmãos, até aí, nada de anormal. Eu creio que essa seria a reação normal de todo irmão. Saber que a irmã foi violada gera ira, gera raiva no coração. A questão não é o sentimento que vem ao coração. A questão é como nós lidamos com o sentimento. Porque o sentimento vai vir, mas nós temos que dominar o sentimento que vem ao nosso coração. Será que eles dominaram? Amor, em nome de seu filho, faz a proposta que Siquém case com Diná. Então, parece que a intenção dele era boa. Ele cometeu um erro, mas agora ele quer consertar o erro, ele quer casar com Diná. E os irmãos dela acabam pensando em uma vingança. A vingança é dizer que não podem formar um só povo, porque eles são incircuncisos. Então, se todos os homens se circuncidarem, aí sim a gente forma um só povo. A Bíblia diz que eles fazem isso com dolo, só por maldade mesmo, né? E aí já seria uma vingança até boa, já seria um castigo até desconfortável. Homens que não tinham costume de se circuncidarem fazerem isso. Porém, dois acham isso pouco. Mesmo sabendo que todos os homens fizeram a circuncisão, Simeão e Levi, no dia da maior dor, que era o terceiro dia, o homem não prestava para nada, covardemente eles pegam a espada e matam todos os homens daquela cidade, inclusive Siquém, que queria casar com a irmã deles. Pegam Diná, trazem ela de volta e ainda saqueiam toda a cidade. Quando Jacó diz que eles fizeram algo totalmente errado, eles respondem com uma pergunta: Pai, é correto eles abusarem da nossa irmã como se ela fosse uma prostituta? Irmãos, deixando de lado um pouco o ato de Simeão e Levi, vocês conseguem enxergar outro erro nessa história? Júnior, se ela queria, o texto não diz, mas as mulheres não tinham muita opção naquela época.
normalmente era a família que decidia, né? Então parece que nesse caso aqui é bem possível que ela não se colocou contra, né? Até porque o homem era um príncipe, né? Toda mulher sonha em casar com um príncipe, né? Então pode ser que não faz muita diferença aqui nessa história, mas é uma boa pergunta. Vinícius. Muito bem, o silêncio de Jacó. O Vinícius está chamando a atenção para o silêncio de Jacó diante da pergunta final. Mas chama a atenção, irmãos, o silêncio de Jacó em toda a história. Quem é o responsável pela família? Não são os filhos, é o pai. Mas o pai se cala. O pai não diz nada. O pai assiste os acontecimentos. E no final acontece uma tragédia. Nós vimos aqui, irmãos, o cumprimento daquela famosa frase: para que o mal prevaleça, basta que os bons cruzem os braços. Jacó, ele não repreende ninguém. Jacó, ele não orienta. Jacó, ele não apazigua. Jacó não faz nada. E quando o pai não faz nada, ele está permitindo que o erro aconteça. Então, a pergunta deles, Vinícius, é como se fosse uma repreensão para o pai. Já que o Senhor não fez nada, nós decidimos fazer. Não estou dizendo que isso justifica o que Simeão e Levi fizeram. Vamos já ver se justifica ou não. Mas, irmãos, aqui fica uma lição para nós, né? Quando nós somos responsáveis por algo, quando nós somos responsáveis por alguém, nós precisamos nos manifestar, nós precisamos nos expressar, nem que seja para evitar algo, porque parece que o rapaz queria resolver. Por que Jacó não começou logo dizendo: olha, você fez algo errado, você não deveria ter feito isso, ela é uma jovem? Por que ele não falou com os filhos? Ele apenas deu a notícia. Ele não disse: não, vamos fazer assim. Jacó não orienta. Quem é que dá a proposta para eles serem circuncidados? É Jacó? Não é, são os filhos. Então aqui fica uma lição, irmão, sobre um erro que muitas vezes nós cometemos, que é o erro da passividade. Precisamos ter muito cuidado. São extremos, né? Tem o extremo da agressividade, mas tem o outro extremo também da passividade. Temos que ter cuidado com isso. Eu ouvi uma frase uma vez, e ela é correta: por falta de um grito, quem conhece? Se perde uma boiada. E é verdade, irmãos. Às vezes um grito, às vezes uma fala, você já ajuda alguém a não cometer um erro, sabia? A pessoa, várias vezes, falei com alguém disse: pastor, obrigado, porque eu já ia fazer besteira. Você pensa que é besteira que você vai falar, que você vai dizer? Não, a pessoa não vai nem ouvir. Como é que você sabe? Faça o teste, fale com ela. Lá na frente ela vai ouvir aquilo que você falou. Só que às vezes nós nos calamos, nos acovardamos, e a consequência vem, né? Nesse caso aqui, a consequência vem. Alessandro. Verdade. É cruel, né? Em relação a isso, ele sabe que ele veio passar, e ele sabe que ele não pode falar nada. Então, quem se amaldiçoou somos nós mesmos. A nossa atitude.
Verdade. O Alessandro está falando sobre algo que a gente discutiu no passado aqui, com respeito a possivelmente, irmãos, Jacó não deveria estar aqui onde ele estava. Porque quando ele estava saindo da casa de seus pais, ele fez um voto de voltar a Betel e ali construir um altar. E ele não estava em Betel ao voltar para Canaã, né? Então possivelmente ele também estava no lugar errado, na hora errada. Tanto é que no capítulo 35, a primeira coisa que ele faz é: arrumem as coisas, mudem de roupa e vão para Betel, né? Parece que ele entende, ele lembra que ele deveria ter ido a Betel cumprir o seu voto. Quando fizermos um voto a Deus, temos que cumprir, né? Porque Deus vai cobrar. Irmão Gerson. Já eram adultos, né? Irmãos, a culpa é um sentimento cruel. A culpa muitas vezes quer nos calar, né? Quando nós olhamos para trás e nós vemos que erramos, a nossa tendência é querermos nos calar. Mas eu quero dar o seguinte incentivo: mesmo que tenhamos errado no passado, no caso desse, como um filho, nós não precisamos procurar um filho como sendo perfeitos em relação a ele. Nós podemos fazer como? Nós podemos dizer: meu filho, papai errou, mas eu colhi as consequências, eu não quero que você erre também. Eu acho que isso é melhor do que ficar calado. Porque eu errei, como é que eu vou falar? Não tenho autoridade. É o pensamento que vem, mas isso vai prejudicar o filho. O que é melhor é reconhecer que errou. E porque eu errei, eu não quero que você erre também. O filho talvez nem escute, porque ele vai olhar o exemplo e não a palavra. Mas pelo menos você fez algo. Então é melhor do que ficar calado, como Jacó, e esperar a consequência vir, né? Então, eu creio que em todos os casos, irmãos, o melhor é líder, é responsável. Procura uma maneira, ora antes, fala com amor, mas fala. Fala porque Deus vai cobrar, né? Mesmo sendo humilde, né, Gerson? Perdeu a autoridade, então vai com humildade. Não vai com autoridade, então vai com humildade. Eu errei e eu quero evitar que você erre também. Eu já vi isso acontecer e funciona. Funciona porque lá na frente a pessoa vai entender o que foi dito. O que é ruim é não fazer nada. Aí isso é péssimo. Samara, depois do Vinícius. Acho que é bom ligar a luz ali, né? Aqui do... Pronto. Pronto, é desse jeito. Aí pronto. Eu acho que é por aí, irmãos. Ela fez o que poderia fazer.
ela não foi hipócrita de dizer, né, de exigir algo que ela não fez, mas ela mostrou por quê. Eu não quero que isso aconteça com você. Mostrou o exemplo, né, e convenceu a Samara. Vini, a gente tem que conseguir outro microfone, né? Exatamente. Ela não esconde o erro de ninguém, né? É melhor do que aprender com os seus, né? Ah, pai, eu quero dirigir sem segurar as mãos, né? Você mostra o seu dente quebrado. Aqui, eu também dirigi sem as mãos e meu dente quebrado, né? Eu creio que, irmãos, a gente pode usar muitas estratégias para ajudar quem nós amamos. Não precisa ser só uma, né? Se você acertou, você mostra, olha, não foi fácil, eu acertei, e olha a recompensa que Deus me deu. Se você errou, você também pode usar isso, olha, eu errei, eu me arrependo, e olha a consequência ruim que isso trouxe. Eu não quero isso para você, meu filho, eu não quero isso para você, minha filha. Eu creio que isso pode quebrantar o coração deles, né? Então, já concordamos que Jacó, ele se calou aqui, talvez por culpa, ou mesmo por ser uma característica dele. Nós sabemos que algumas pessoas são mais desesperadas que outras. E a pergunta é, será que por causa disso que Simeão e Levi fizeram, foi perdoado, foi desculpado, foi justificado pelo erro do pai? A gente descobre isso no nosso terceiro e último ponto, que é o futuro deles. O futuro de Simeão e Jacó, que se encontra lá no capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versos 5 a 7. Irmãos, é claro que ali, por que Deus permitiu aquilo, né? Por que Deus permite algo na nossa vida? E mesmo cometendo erros, às vezes Deus permite, porque Ele sabe que dali algo bom vai acontecer. Pastor, o que foi bom em Gênesis 34? Eu não sei se deu para vocês perceberem, mas o povo de Israel ia se misturar com outro povo. Eles iam formar um povo só, com os siquemitas. E isso ia tirar a identidade de Israel. Eles iam dividir a mesma terra, eles iam dividir depois os mesmos deuses. Isso era da vontade de Deus? Não. Então no final acabou algo bom acontecendo em meio a tudo isso, né? Porém, o que Deus tira de bom não justifica o que nós fazemos de mal. Tanto é que Jacó vai falar sobre isso em Gênesis 49, versos 5 a 7. Diz assim: nos versos 3 e 4 ele fala sobre Rúben. Nós já vimos isso, impetuoso como a águia, inconstante como a água. Verso 5 diz: Simeão e Levi são irmãos. Olha como eles aparecem juntos. As suas espadas são instrumentos de violência. Isso muitos anos depois, viu? Jacó está quase morrendo. Olha o que ele pronuncia: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Fraco ou forte? Muitos anos depois, Jacó lembra, e agora, calmo, ele fala sobre o que motivou Simeão e Levi: o furor, a ira, a raiva deles. Por causa disso, Jacó pronuncia até maldição sobre os seus próprios filhos.
E diz que dois irmãos tão unidos serão separados. Então sempre vai trazer consequências. Mas a ira sempre vai se separar, a ira sempre vai dividir. Nunca a ira vai unir alguém. Que lições nós podemos tirar de Simeão de Levi? Uma delas se encontra lá em Tiago, capítulo 1. Eu aprecio muito esse texto, irmãos. Tiago 1, 19 e 20. O que nós podemos tirar de lição para nós? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui nós vemos algo para o qual nós devemos ser rápidos e algo para o qual nós devemos ser lentos. Para o que nós devemos ser rápidos, prontos? Para quê? Para ouvir. O que Deus é? Ouvinte. O que o crente tem que ser? Ouvinte. Eu queria dizer algo, pronto. Pode falar, estou ouvindo. É rápido para ouvir. Não demorado. Não, depois eu escuto. Rápido. Mas para outras coisas nós devemos ser lentos. Para o quê? Qual é a primeira ação que Tiago cita, para a qual nós devemos ser tardios? Qual é? Falar. Às vezes é ao contrário, né? No meio de uma discussão, a pessoa está no meio da frase, você corta e fala. Você foi tardio para ouvir e rápido para falar. É para ser o contrário. Primeiro você escuta. Eu não entendi, repita por favor. Aí você escuta. Depois você fala. Será que é a hora de eu falar? Ou é bom eu esperar um pouco mais? Eu tinha um professor no seminário, um missionário americano. E ele tinha uma lentidão em falar. E era a última aula, 10h05 meu ônibus saía. E se eu pegasse o ônibus de 10h05, eu chegava em casa 10h40 da noite. Se não, eu só pegava o de 10h30 e chegava depois de 11. Aí terminou a aula, era 10 horas. Vou fazer uma pergunta aí. Eu vou perguntar rápido. E eu perguntei. Aí ele: você pode repetir? E os minutos passando. Aí eu repeti a pergunta. Aí ele pegou a caderneta dele, começou a escrever. E eu aperreado já. Teve que dizer: não precisa mais não, professor. E ele: espera aí. Quando ele terminou de anotar, botou a caderneta no bolso e disse: na próxima semana eu te respondo. Eu já tinha perdido o ônibus, fui para casa com raiva, mas aprendi uma lição. Eu vi um exemplo de alguém que é tardio em falar. Mesmo sendo professor, ele não se apressou em responder minha pergunta. Ele foi pensar, ele foi orar para dar uma boa resposta. Aquilo ficou marcado. Eu nunca esqueci disso, irmãos, até hoje. E ele diz tardio para falar e diz também tardio para se irar. A ira deve ser um sentimento. Ele não diz que nós nunca devemos nos irar, irmãos, porque tem a ira santa, tem a ira boa, tem a ira contra o erro. Que Deus se ira contra o pecado, nós também devemos nos irar. Mas o que ele diz aqui tem que ser algo tardio, demorado. Não é assim de uma vez, já está logo com raiva. Eita! Não. Tem um momento até de se irar, tem um motivo certo. Não é algo assim de uma hora para outra. Aí ele diz por quê? Porque a ira humana, ela não produz
a justiça de Deus. Às vezes nós queremos fazer justiça, né? Eu vou mirar porque eu vou resolver o problema. Você está muito enganado, porque na sua ira você não vai resolver nada, você vai piorar ainda mais, porque a ira do homem não vai fazer o que é correto, a justiça de Deus. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre ouvir, sobre falar, sobre se irar. Outra lição é sobre vingança. Vocês já perceberam, irmãos, que 90% dos filmes tem vingança neles? Vocês já estão meditando sobre isso? Quase todo filme que a gente assiste, o motivo do filme é uma vingança. Às vezes é o mocinho que foi maltratado, que foi injustiçado, aí ele pega a arma dele, né? E ele vai atrás do bandido para se vingar do bandido. Ou então é o vilão que foi maltratado e agora ele quer se vingar do mocinho. Mas, irmão, você pode prestar atenção, pega qualquer filme e em 10 casos, 9 você vai ver vingança no meio. E não é só nos filmes não, na vida real também. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos ser movidos pelo desejo de se vingar de alguém, de mostrar para alguém algo, quando na verdade o que é melhor é entregar na mão de alguém, não nós nos vingarmos. E nós temos um grande exemplo disso, que é o do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, livro seguinte, capítulo 2, versos 21 a 25, dizia assim. 1 Pedro 2, 21 a 25, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Exemplo em quê? Verso 22: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Deixa que eu te peço, viu? Tu vai ver o que é bom. Está mexendo com o Filho de Deus. O que é teu está guardado. Não sei onde é que tua família mora, né? A gente escuta muito isso hoje, né? Jesus fez isso, irmãos? Foi maltratado? Fez alguma ameaça? O que foi que ele fez? Entregava-se àquele que julga retamente. Confiava em Deus. Não sou eu que vou me vingar, é o meu Deus. Eu confio nele, ele é justo, ele está vendo e ele vai agir. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Tem uma frase que diz que nós não somos cão sem dono. É melhor assim, nós não somos ovelha sem pastor. Nós somos ovelhas que temos um pastor. Ele está ouvindo o que estão dizendo sobre você, o que estão fazendo contra você. O que você deve fazer? Se vingar? Não. Você entrega nas mãos de outros. Existem coisas que são feitas na terra que nós entregamos para a justiça da terra, né? Delegacia, polícia, eles vão resolver. Existem coisas que são feitas na terra que nós entregamos ao juiz do céu. Ele resolve. E a vingança de Deus é pior do que a nossa. Vamos confiar no Senhor. Vamos abandonar a ira e a vingança e confiar em Deus. Senão as consequências vão vir. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Próximo domingo, se Deus quiser, vamos ver um filho de Jacó que se destaca muito no restante da Bíblia, que é Judá. Pois não. Foi aceito. Verdade.
É verdade. O amor de Deus foi tão grande ali que Deus chegou a ir até Caim, né, para tentar desfazer o desejo dele de praticar o mal. E não adiantou, o próprio Deus. Mas Deus fez o que nós devemos fazer, que é avisar o resultado. E realmente, Simeão e Levi não escutaram. Creio que Deus falou o coração deles, e mesmo assim eles não atenderam. Glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai, Tu conheces os nossos corações, Senhor. Tu sabes as nossas fraquezas, Tu conheces as nossas lutas. E muitas vezes, Senhor, a nossa luta é contra o sentimento que estudamos hoje. É contra o sentimento de raiva. É contra o sentimento de ira. E, Senhor, e como vimos hoje, muitas vezes não é nem contra nós que nós somos levados, não é nem em relação ao erro contra nós, mas é em relação ao erro contra alguém a quem nós amamos. Isso é muito difícil, Senhor, de suportarmos. Mas nós cremos que o Senhor não permite tentação que não seja humana. Pelo contrário, vai nos dar o escape. Então, quando nós formos confrontados, Senhor, contra algo que tem a tendência de nos irar, de nos deixar irritados, ajuda-nos a lembrar, Senhor, do exemplo de Simeão e de Levi, que acharam estar fazendo algo bom, mas na verdade prejudicaram muitas pessoas, inclusive a eles mesmos. Melhor, Senhor, é termos calma, é orarmos antes, é te buscarmos, é buscarmos conselho e principalmente entregarmos a causa nas mãos do Senhor. Ajuda-nos a aprender com a Tua palavra, com os erros daqueles, Senhor, que têm as suas histórias narradas aqui. Também aprendemos hoje, Senhor, e serviu de lição para mim, que devemos, como responsáveis, como líderes, devemos, Senhor, expressar muitas vezes o que está no nosso coração, aquilo que o Senhor nos dirigir. Porque se nós nos calarmos, coisas ruins poderão acontecer, e na verdade vão acontecer, Pai, porque o Senhor nos confia uma responsabilidade, que possamos cumprir essa responsabilidade com a sabedoria do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, pelas quais nós oramos. Nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações, por isso nós clamamos a Ti por eles. Entregamos o final deste domingo, o restante deste domingo, o culto logo mais à noite, que ele seja dirigido pelo Senhor e agradável ao Senhor. Tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Deus abençoe a todos, um ótimo dia a todos.